tanta gente querendo, os pastores, os líderes da igreja preocupados com tanta gente que quer servir. Não, vamos ter que abrir mais um culto, vamos ter que abrir mais um ministério, vamos ter que fazer... Porque tem um monte de gente querendo servir, a gente precisa fazer alguma coisa. Numa igreja missional, as pessoas se envolvem. Aqui, a gente acabou de ver no versículo 2 e 3, vamos levantar mais gente, então, vamos trazer gente para trabalhar. E essa oportunidade é dada a mim e você, semana após semana, dia após dia. Gente, a gente precisa e a gente deve servir a nossa igreja, a casa de Deus, o lugar onde você congrega, onde você é pastoreado, onde você é discipulado. Esse lugar aqui é o lugar onde você deve servir. A gente vê essa igreja acontecendo. Vamos achar pessoas aqui no meio que estão dispostas a servir, estão dispostas a... Já que os discípulos não estavam dando conta de ter tempo para orar, eles não estavam conseguindo orar, pregar a palavra e administrar a mesa, a distribuição, vamos trazer gente para trabalhar. Não era razoável para os discípulos aqui deixar a pregação da palavra, então vamos levantar mais pessoas para trabalhar, para servir. Esse é um convite para que as pessoas da igreja participem. A gente precisa levantar, no caso aqui, mais pessoas para esse trabalho. Os discípulos reconheceram seus limites, eles viram que não estava dando certo, tanto que um grupo de viúvas começou a ser negligenciado. A gente precisa trazer mais gente. Ah, mas eu estou velho, ou eu estou muito novo, eu não tenho tempo. Sempre dá para a gente fazer um pouquinho. Sempre dá para você vir, cuidar do carro, ajudar numa organização, servir. Não sei, alguma coisa que Deus pode te usar para, de alguma forma, tornar essa igreja mais participante no bairro, na cidade, para o avanço do reino, para a pregação da palavra. Tem alguma coisa que você pode deixar aqui de serviço. Não negligencie isso. Um dom que Deus te deu, algo que Deus colocou especial em você, que você faz bem, que as pessoas reconhecem a Cristo nessa sua atitude, nesse seu dom, nessa sua qualidade. Tem alguma coisa que você pode e deve deixar aqui para os irmãos como serviço. Pensa nisso. O terceiro versículo, como a gente viu, tem um detalhe aqui. Então, está chegando um monte de gente, as viúvas estão sendo negligenciadas. Vamos levantar mais alguns homens, então, né? A instituição dos diáconos, esse é o título aqui da perícope. Vamos levantar alguns homens, mas não é para qualquer pessoa. E quando eu falo qualquer pessoa, não é no sentido pejorativo, negativo da expressão, mas é porque o texto deixa claro para mim e para você que existem qualidades que se esperam dessas pessoas. Qualidades que se espera de mim e de você. Vamos ler juntos? Versículo 3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens, e aqui vem o pulo do gato, a cereja do bolo. Homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. Gente, não é qualquer um que participa, não é tá passando, vem cá, dá um colete aí, dá a chave da igreja para esse irmão e... Não é de qualquer jeito, não é bagunçado, né? Eram homens cheios do espírito, cheios de sabedoria. Olha só que importante isso, a reputação, está falando disso aqui o texto. Eles precisavam ter uma boa reputação, e isso aqui não é um julgamento sobre quem você foi há 20 anos atrás. Ah, mas eu já passei por isso, eu já vivi essa situação, eu já tive esse problema em casa, no casamento, Não é esse tipo, é hoje, agora, como você vive depois de fazer parte da igreja, como que a gente pode olhar e ver esse testemunho em você. Para se envolver nessa igreja missional, era preciso ter uma boa reputação, ser cheio do espírito e de sabedoria. Não é de qualquer jeito, não é bagunçado. As pessoas precisam enxergar em mim e em você os frutos. Elas precisam ver Cristo e a ação do Espírito Santo em mim e em você. E às vezes a pessoa está aqui, ela quer servir, às vezes ela está até bem intencionada em ajudar de alguma forma, mas ela chega, ela não dá bom dia para ninguém. Você olha para ela, está sempre com a cara fechada. Já viu o irmão que veio assim? Tudo bem, às vezes a gente está passando por um dia difícil, mas todo domingo, todo dia que a pessoa te vê, você está com a cara ruim. Todo dia que aí vai tentar conversar, não rende o assunto, a pessoa, né, às vezes dura para conversar, dura nas palavras. A gente está falando de gente de boa reputação, cheios do espírito, de sabedoria. Gente é diferente, né? Sabe quando você olha para aquela pessoa, esse cara tem um brilho diferente, essa pessoa tem sei lá, às vezes a gente usa a palavra unção, né? Pra gente, essa pessoa tem uma unção, ela tem um jeito de falar, ela abraça diferente, ela olha para a gente com carinho, com cuidado. E esse é algo que as pessoas que foram eleitas aqui, elas precisavam ter. As pessoas que foram escolhidas aqui, no caso, os diáconos precisavam ter características importantes para servir essa igreja.
Uma igreja missional, ela vocaciona as pessoas certas. E, gente, você hoje, com tudo que isso foi dito aqui nesse mês, um povo para todos os povos, como que eu e você, parte dessa igreja, a igreja de Cristo, como nós somos usados por Deus para ser bênção para as nações, a gente precisa viver isso aqui que essa igreja vivia. A gente precisa se preocupar, como a gente viu no primeiro versículo, com os necessitados, com os vulneráveis. A gente precisa também se lembrar que as pessoas se envolvem, a gente precisa se envolver mais. A gente também precisa estar cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, a gente precisa ter uma boa reputação. Isso é o que se espera de nós, isso é o que a gente deve buscar. O exemplo de Cristo, é o exemplo desses irmãos aqui, é o que fica para mim e para você como exemplo também. E aí a gente vai pular agora, lá para o versículo 7. Vamos ler aí a partir do 4, para a gente chegar no versículo 7. Diz assim: e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Versículo 5. O parecer agradou toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Versículo 7. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Se tem uma coisa que essa igreja aqui fazia, e dentre outras coisas que a gente destacou juntos aqui nessa manhã, é que eles participavam e colaboravam para o avanço do reino e a pregação do evangelho. Isso é algo importantíssimo como característica dessa igreja, e é algo que eu e você, como eu disse, como parte dessa igreja, desse corpo, a gente precisa se preocupar. Era natural para essa igreja colaborar com o avanço do reino. Ela foi cheia do Espírito Santo, ela passou perseguição, mas ela era resiliente, ela se preocupa com os necessitados, as pessoas envolvidas tinham boa reputação, eram cheias do Espírito, de sabedoria. E aí o Lucas, o autor do livro, deixa claro para nós que em Jerusalém, através dessa igreja, da vida e da comunhão, da prática dessa igreja, o evangelho avançava, mais pessoas criam na palavra de Deus e obedeciam à fé. Não é uma igreja só preocupada em ficar dentro das quatro paredes. A gente viveu com Jesus, o Espírito Santo foi derramado em nós, vamos ajudar aqui todo mundo. Quem tem mais divide, para quem tem um pouco menos poder aí viver bem. A gente se ajuda, a gente dá as mãos, mas é só nós aqui. Não vem mais ninguém. Já está cheio demais, aí daqui a pouco fica muito complicado, é mais gente para cuidar, mais gente para pastorear, para amar. Eu amo, eu gosto, eu quero servir, mas tem um limite também, né? Eu também quero... A gente não está preocupado só com a gente aqui de dentro. A gente não está preocupado só em vir para a igreja no domingo e abraçar as pessoas aqui e ser benção. Não é só isso a preocupação. Uma igreja missional, e essa igreja foi exemplo, porque no versículo 7 a gente acabou de ler que a pregação, mais pessoas se chegavam a essa igreja, mais pessoas obedeciam à fé e criam no evangelho de Cristo. Que bênção isso, gente. Essa é uma marca de uma igreja missional, que esse seja o exemplo para mim e para você. Que a gente, sei lá, a gente às vezes pede, né? Gente, tem que ter um evento para os jovens, tem que ter um congresso, tem que ter um culto da família, tem que ter o culto disso, daquilo. É legal, isso é bom, são temas importantes. Um mês para falar de missões, isso é o dia a dia da igreja. A gente toca nesse assunto com mais profundidade, mês que vem toca em outro, e aí num congresso a gente se aprofunda nisso, é uma bênção, isso é ótimo. Mas isso tudo é feito porque a gente é um povo para todos os povos, amém? A gente está preocupado em pregar o evangelho, em que mais pessoas conheçam esse Deus que me cativou, que te libertou do pecado. Você caído em Adão e Eva, lá em Gênesis, hoje em Cristo, você tem a oportunidade de estar aqui e isso muda tudo. Isso não é um fim em você mesmo, isso não é porque Jesus me alcançou e que bom, hoje eu sou salvo, eu vou viver uma vida aqui de santo, eu vou me santificar, eu vou jejuar, eu vou ler, eu vou ter uma vida devocional ativa e não é assim, as coisas não terminam aqui entre nós. As coisas não terminam quando o culto acabar e você for para sua casa almoçar lá o frango e a maionese e o vinagrete do domingo. Glória a Deus, amém? Eu já estou pensando aqui já. Fica a dica aí, sogra, mais uma... Mas não é esse o propósito, a gente não está só vivendo e pensando nisso, em estarmos aqui juntinhos, bem. Parece que essa igreja mostra para mim, para você, que tem algo a mais aqui. Parece que a preocupação dessa igreja ela não estava só, que bom, vamos celebrar que nós somos cheios de Espírito, nós temos líderes incríveis,
homens que andaram com Jesus, que sentaram à mesa com Cristo, que viram prodígios, maravilhas, a gente não vai ficar só entre nós aqui. O versículo 7 deixa claro para mim que mais e mais pessoas eram alcançadas e tocadas por essa igreja.